ouve o pedido do Senhor. Só os loucos vão, só quem ama o Rei grita Só os loucos vão, só quem ama o Rei, só quem ouve o pedido do Senhor. Só os loucos vão, só quem ama o Rei grita Senta, senta, senta. Eu vou mandar um funk pra ninguém ficar parado. Eu vou mandar um funk pra ninguém ficar parado. Carrego no meu peito meu Jesus apaixonado. Sou da Sara do Riacho, o maior do meu estado. E quem fica parado não vai ser abençoado. Não vai ser abençoado. Aleluia! Aleluia! Nós somos um povo escolhido e nós vamos fazer a diferença na nossa geração. Somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. 1, 2, 3, nada poderá parar, pois em ti nós somos sua cruz vamos levar por onde for. És tu, Rei, e o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Só você que é um povo escolhido, declare isso. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. 1, 2, 3, nada poderá parar, pois em ti nós somos um, sua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, e o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Aleluia! Me chama de
nós vamos fazer a diferença por onde nós formos. E as pessoas vão entender que a nossa alegria está em saber que o nosso nome está escrito no céu, amém? E nós vamos declarar isso com muita alegria. Só você que fará parte dessa geração, declare. Aos meus pés dizendo que Jesus é o Salvador. Suas mãos e exalte o Senhor. Aleluia. Nós tivemos esse momento que foi muito especial, onde você já pulou, se alegrou na presença do Senhor. E agora nós vamos adorar Ele. Adorar através das nossas palavras, daquilo que está no nosso coração nessa noite. Eu sei que talvez você está vindo aqui hoje, deve estar pensando assim, que povo doido que é esse? Mas esse povo é um povo que é doido por Jesus, amém? Que você
você hoje. Mostre ao Senhor o tamanho do seu amor. Nós estamos seguros, querido. Quando nós estamos aqui nesse ambiente, o Senhor Jesus, Ele já está aqui. A presença dEle já está aqui. E é real nesse meio. Nós não precisamos ter preocupações. Porque o Senhor, com seu amor perfeito, tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa família. Ele tem cuidado dos nossos sentimentos. Ele tem cuidado do nosso futuro. E se você conhece essa canção, eu te convido a declarar comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale. Será que você pode dizer isso? Chorei o amor do Senhor nos conforta, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso.
tua graça. Será que você pode dizer isso? Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Como é grande o amor do Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Queridos, neste momento, com os olhos fechados, eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração. Eu não sei se alguém te feriu lá fora. Eu não sei o que você viveu durante toda a sua vida. Mas eu sei que o Senhor, Ele estava com você. E Ele sara as suas feridas. E Ele cura. E Ele te abraça nessa noite. Não existe amor tão grandioso como o amor do Senhor por nós. O toque mais puro, o amor mais profundo do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais profundo do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é do meu Abba. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é do meu Abba. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guarda. O Senhor nos guarda. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos abraça. Ele nos diz que nos ama. Não existe nenhum outro como o Senhor. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno do nosso amor. Ele é todo poderoso. Ele está aqui no nosso meio. Diga a Ele o que você sente por Ele.
Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Não existe outro igual ao Senhor. Tudo está parado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Declare isso. Os filhos já estão chegando. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Só você que está com o coração queimando, declare. Os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo. Será que você pode dizer isso ao Senhor? Só tu és santo. Não há outro como
como tu, não há outro como tu, não existe outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Cante bem alto, o Senhor quer te ouvir nessa noite. Só tu és santo. Outro igual ao Senhor. Não existe nada que mereça tanto a nossa adoração, nem ninguém como o Senhor Jesus. Ele é digno do nosso louvor, da nossa glória. Ele é digno da nossa adoração, do nosso tempo. Que nós possamos todos os dias amar estar nessa casa, amar estar aqui neste ambiente. Nós vamos declarar uma canção que fala que o fogo nos olhos do nosso Deus fez com que a gente se apaixonasse por Ele, de tamanha forma que queimou todos os outros amores. E muitas vezes a gente declara essa canção com muita intensidade, com muito coração, mas às vezes a gente não repara muito na letra. Só que o que ela fala é justamente para nós deixarmos os amores do passado, nós deixarmos aquilo que muitas vezes nos impede de chegar na presença do Senhor de forma por inteiro. Nós vamos declarar que nada irá impedir o agir de Deus na nossa vida, que nós nos aproximaremos dele e que todos os outros amores eles ficarão no passado, porque não há nada como o amor do nosso Deus. Oh, Jesus. Aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo do Senhor. Nós vamos declarar que o fogo em seus olhos fez com que nós nos apaixonássemos com muita intensidade nesse momento. Eu te convido a declarar isso mais uma vez. O fogo em teus olhos
Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho, aleluia. Eu ainda tenho como intensidade. Pode vir queimar. Vamos lá, igreja, aumente a sua voz. Queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Abra sua boca e comece a declarar. Pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Pode me queimar. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Somente o Senhor é santo, somente o Senhor é santo. Não perca esse ambiente. Não perca esse ambiente. Hoje há uma geração aqui. Uma geração que não se prostrará ao pecado. Uma geração que não se prostrará ao pecado. Aleluia. Todos os dias devemos colocar lenha, clamar, queimar pelo Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos nessa nova geração, uma geração do avivamento. Em nome de Jesus. A minha oração é que o Arena Jovem ele não seja mais conhecido como um culto qualquer. A minha oração nessa noite é que esse lugar é um lugar de transformação. Um lugar onde que nós reconhecemos o nosso propósito. Se você está aqui nessa noite, há um propósito na sua vida. Um tempo novo na sua vida. Um tempo de clamor. Um tempo de restauração. Eu queria que todos ficassem de pé na igreja. Você não está em qualquer lugar, você está no lugar santo. O mínimo que devemos é ter reverência ao Senhor, à casa do Senhor. Eu queria que você levasse isso muito a sério, querido. E numa nova geração, onde que lá fora, cada dia mais a gente vê pessoas se entregando aos prazeres mundanos. E a indignação no meu coração é: Jesus está voltando. Talvez você ache que isso é um clichê. Talvez você já escutou várias e várias vezes pessoas falando palavras sobre isso. Talvez você está aqui nessa noite e você nem leva a sério isso. Existem dois pontos. O primeiro: se tudo isso que nós falamos e proclamamos for mentira, foi proclamar o nome de Jesus. Agora, se tudo isso for verdade, haverá um novo céu, haverá nova Jerusalém nos esperando. E a pergunta que fica é: se você tratou uma mentira, qual será o seu destino? Eu não estou aqui para te amedrontar, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te alertar sobre o seu propósito. Eu estou aqui para te mostrar a chama do Espírito Santo. Então nessa noite, querido, há 10 anos atrás eu conheci o Arena Jovem. E uma das coisas que mais me falaram do Arena Jovem é que ele nos ensina sobre o nosso destino. E eu entendi uma nova identidade. Eu sou filho. Eu queria isso no seu coração nessa noite. Você é filha. Você é filho amado. E em nome de Jesus, nós vamos clamar. Nós vamos clamar. Nós vamos orar nessa noite. Em nome de Jesus. Você que crescer no seu lugar, venha para o altar. Porque hoje há um tempo novo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Não. Essa não é a geração da tristeza. Essa não é a geração da impureza. Essa não é
geração da hipocrisia, essa não é a geração da apostasia. Não, 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 não. Eu estou dando. Aumente a sua voz e declare. A chama não vai apagar. Os tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Santo Espírito desce com fogo. Santo Espírito desce com fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Todos os outros amores todos os outros amores, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Todos os outros amores queimou, todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho pode queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho pode queimar, pode queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Os tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Os tornamos a chama Santo. Deus está fazendo algo novo nessa noite. Deus está
está fazendo algo novo nessa noite. Deus está fazendo algo novo nessa noite. Deus está fazendo algo nessa noite. Algo novo nessa noite está sendo feito. O Senhor está te levando no mais profundo, no mais íntimo. Em nome de Jesus, mais. Espírito Santo, venha neste lugar. Querido, você que sente a presença do Espírito Santo, venha pro altar. Avivamento nessa noite. Avivamento nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele está aqui neste lugar. Santo. Querido, o Espírito Santo, Ele quer mais. Ele está aqui nessa noite. O nosso papel é não parar. O nosso papel é clamar. Muito mais. Santo. Um tempo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo. Desce como fogo. Santo. Experiência nova. Experiências novas. Ministração nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo. Haverá um dia onde nós estaremos diante dele e seremos como um coral, querido. Seremos como um coral proclamando e dizendo: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Minha oração nessa noite é que você possa experimentar verdadeiramente no Espírito Santo de Deus, a qual nada mais vem te parar, tudo vem ser tomado como perca, porque somente Ele é o Senhor. Querido, você que está registrado neste momento, levantasse a sua mão para o alto. Queria que você levantasse a sua mão para o alto. Hoje, todas as salas da nossa terra estão vivenciando algo que chama casa de oração. Se você não sabe, a sua maior força se chama oração. O seu maior poder se chama oração. Quando Deus levantou John Wesley orava tanto, que a casa dele, o chão da casa dele chegou a afundar, de tanto o seu
joelho orava, de tanto que o seu joelho estava ali prostrado e orando ao Senhor. John Wesley, ele fala algo que impactou o meu coração e impacta a minha vida. Ele diz: dai-me 100 homens que nada temem a não ser o pecado, e eu transformarei a nação. John Wesley foi um grande avivalista. E muito tempo se passou. Muito tempo se passou e não houve outra pessoa igual a John Wesley. Chegou um tempo onde que a casa de John Wesley se tornou uma referência para o protestantismo. E lá na Inglaterra essa casa virou um museu. E um dia houve uma excursão, em torno de 900. E os alunos entraram naquele lugar. E então deram falta de uma pessoa. Quando procuraram essa pessoa, era uma criança. E essa criança, ela estava lá no quarto de John Wesley. E essa criança estava ajoelhado, exatamente nas marcas de joelho de John Wesley. E essa criança orava. As pessoas chegou naquele momento procurando ele, e acharam ele. Naquele momento essa criança estava ajoelhado dizendo: Senhor, faz de novo. Faz de novo. E nada mais do que essa pessoa era Billy Graham. Billy Graham foi um grande avivalista. Ele ia falecer em 2017 por aí, mas ele trouxe centenas e centenas de testemunhos e milagres. Ele pregava para mais de 100.000 pessoas em estádios. Ele foi um grande avivalista, um grande profeta. Mas naquele momento ele ajoelhou e disse a Deus: faz de novo, faz de novo. No contexto bíblico, a Bíblia diz, no livro de Ezequiel: busquei dentre eles um só coração. E o Senhor olhou para aquela multidão e não encontrou. Depois de Billy Graham não tivemos, existem muitos líderes, pastores, grandes profetas do Senhor, mas não ao nível desses avivalistas. E a minha pergunta que fica nessa hoje é o que Ezequiel profetizou: busquei entre eles um só coração. Se nessa noite o Senhor buscar aqui, será que Ele vai encontrar um adorador? Será que Ele vai encontrar uma pessoa que ora? Eu não estou te chamando para um fanatismo de religião, não. Eu estou te dizendo e te afirmando que quando você orar, seja cura, seja problemas financeiros, seja algo interno do seu coração, seja uma doença, seja uma família, seja qualquer coisa, quando você orar, a palavra do Senhor diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o coração. Como eu disse, hoje em todas as salas da nossa terra estão levantando um clamor, uma casa de oração. Eu não posso sair daqui sem indignação no seu coração. Tá doendo? Ore. Tá sofrendo? Ore. Tá feliz? Ore. Tá chorando? Ore. Ore a todo tempo, sem cessar. Tessalonicenses nos ensina a orar e sem cessar. Para finalizar, a palavra do Senhor nos ensina: desperta tu que dormes. O povo perece por falta de conhecimento. Esse é o maior conhecimento que você pode adquirir, querido. É o poder da oração. O poder da oração. Eu creio que uma oração ela pode transformar a vida. Eu creio que uma oração pode levantar pessoas leprosas, pessoas sob condições de cadeira. Eu creio que uma oração pode curar.
E uma oração pode mudar a sua vida. Eu queria que você botasse suas mãos para o alto nessa noite. E a minha oração nessa noite é que você seja visitado pelo Espírito Santo. A minha oração nessa noite é que hoje você entenda o poder que está sobre você. Em nome de Jesus, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Santo, 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 Santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repita uma oração comigo assim. Diz assim, Senhor. Pode ser mais forte, diz assim, Senhor. Pode ser mais forte, diz assim, Senhor. Nessa noite, eu entendi o poder da oração. E nessa noite, eu me posiciono diante do Senhor. E em nome de Jesus, você que crê, comece a aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, pode se sentar no seu lugar. A gente vai passar um vídeo aqui agora. Em nome de Jesus. Sente aí no seu lugar. Meu Deus! Preciso falar sobre isso. Júlia, tenho algo pra te falar. Aconteceu algo muito ruim com alguém que a gente conhecia porque a gente não falou do amor de Deus pra essa pessoa. Então, promete pra mim que a gente
sempre vai falar do amor de Deus para as pessoas. Custe o que custar. Salva de palmas para Stephanie, que vai trazer uma palavra dos céus para você, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Quero convidar vocês, antes de qualquer coisa, a fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, eu apresento ao Senhor, Deus, este momento, essa palavra, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada pessoa que está aqui. Tira toda distração, tudo aquilo que vier para poder impedir o agir do Senhor, meu Pai, que caia por terra em nome de Jesus. E que essa palavra seja como uma semente que gere frutos dentro do coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como vocês ouviram, meu nome é Stephanie e é um prazer estar aqui falando um pouco, sobre o Senhor, compartilhando sobre a palavra de Deus. Aqui nesse vídeo, que vocês viram, ela deixa um recado muito claro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos um ministério, amém? Mas para que isso aconteça, a gente precisa responder ao chamado que Ele tem para a nossa vida. Então, o tema da palavra de hoje é: não deixou de ser urgente. Quantas vezes quantos aqui, que tem amigos que você gostaria que tivesse aqui? Levanta a mão, se você tem. Amém. E agora, essa pergunta você não precisa me responder, mas você vai responder para si mesmo. Será que essa pessoa não está aqui hoje porque simplesmente ela escolheu, ou porque não houve um convite, ou porque às vezes você falou: eu não vou falar com essa pessoa não, que ela já me rejeitou tantas vezes, ela já falou não tantas vezes. Muitas vezes, querida, a gente vê uma situação complicada e o mundo está girando realmente cheio de coisas que muitas vezes não são agradáveis aos olhos do Senhor. Só que o Senhor, Ele nos levantou para poder fazer a diferença nessa geração, amém? Ele nos chamou para ser luz em meio às trevas. E eu gostaria de abrir com vocês em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. E diz assim: em seguida ouvi a voz do Eterno, que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, essa palavra fala sobre o profeta Isaías. E ele foi alguém que respondeu ao chamado do Senhor. Aqui o Senhor diz: a quem enviarei? E ele diz: aqui estou, envia-me a mim. E essa palavra, ela é muito forte porque muitas vezes a gente pensa assim: nossa, mas como é legal eu ver às vezes pessoas, fazendo parte de algum ministério, ou as pessoas mesmo que nos alcançaram de alguma forma, que eu sei que você chegou aqui através de alguma pessoa, Talvez você olhe para o olhar dessa pessoa e fala assim: nossa, como eu gostaria de me dedicar dessa forma, como eu gostaria de fazer algo parecido com isso. Só que muitas vezes o que falta é justamente a disposição, porque o Senhor, Ele levantou esse chamado para todos, só que nem todos correspondem. Claro que o chamado que Deus tem na minha vida é diferente do que Ele tem na sua vida. Ele tem algo especial para você, Ele tem algo especial para mim. Mas o Senhor, Ele realmente trouxe a salvação para todos. E se é para todos, queridos, e não tem ninguém a quem fale do amor do Senhor, como as pessoas vão ouvir? Por isso que nós precisamos trazer a palavra sobre Cristo para os nossos irmãos.
O Senhor não quer que a gente se encha da palavra dele para ficar retido em nós. Eu sei que é maravilhoso a gente chegar aqui nesse culto, a gente participar desse ambiente, a gente ouvir uma palavra, a gente ser renovado. Mas mais precioso ainda que isso, é a gente poder dividir aquilo que o Senhor tem trabalhado dentro de nós, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor. E falando sobre ministério, talvez você pode estar se perguntando assim, mas como que eu vou exercer o meu ministério? Ou melhor, o que é esse ministério que o Senhor colocou na minha vida? O ministério é a forma a qual você vai cumprir o chamado que o Senhor tem para você. Amém? E na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que disseram sim para o chamado do Senhor na vida deles. Mas teve aquelas pessoas também que naquele momento escolheram não dizer sim para o chamado de Deus. E a verdade, queridos, é que muitas vezes a gente mesmo atrasa o agir do Senhor nas nossas vidas. Não porque o Senhor não quer, mas porque Ele nos deu o livre-arbítrio de falar sobre o amor dele, né? E das nossas ações também. Então, o cenário que Isaías tinha naquele tempo era justamente esse, né? Ele fala com Deus que ele poderia, né? Que o Senhor poderia contar com ele. E quando ele fala enviar, que em hebraico é a palavra shalá, significa ser enviado com propósito em nome de alguém maior. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou ser enviado, ou muitas vezes a gente vê essa palavra envia-me a mim, e a gente não entende qual que seria o sentido disso, e é justamente fazer algo por alguém maior, por algo maior. Ou seja, Isaías estava abrindo mão de si mesmo, das vontades dele, para fazer a vontade do Senhor na vida dele. O chamado, queridos, ele não é apenas sobre fazer algo, mas sim sobre representar alguém. Porque muitas vezes o chamado ele não vai ser sobre falar sobre você mesmo. Às vezes você fala assim, eu tenho uma história legal, mas o mais importante do que qualquer outra coisa é você conseguir enxergar na sua vida o que o Senhor fez em você e entender que o Senhor não tem isso só para você, mas Ele tem para as pessoas que estão ao seu redor também, amém? Então, o envio é a consequência de um encontro. Porque ele diz, eis-me aqui. Ou seja, ele estava ali para o Senhor. Ele estava presente para o Senhor. E muitas vezes a gente mesmo não se faz presente para o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas quem aí já ouviu que o Senhor tem algo para fazer na sua vida? Esse é um pouco genérico, mas eu tenho certeza que alguns aí que são mais velhos de caminhada pode até ter ouvido coisas diferentes, mas específicas sobre o que o Senhor tem para fazer. Às vezes alguém fala, olha, eu vejo que Deus tem isso ou aquilo para fazer na sua vida. E é muito bom ouvir isso, é muito bom ver que o Senhor tem algo para nós. Mas se a gente não se dispor, se a gente falar assim, olha, eu não quero, o Senhor, ele não vai ser invasivo, amém? O Senhor, ele vai agir conforme a nossa abertura. E no fim do ano, é comum a gente sonhar, né? A gente começar a ter os nossos objetivos no ano seguinte, começar a olhar assim, ó, minhas metas pessoais, quais são as minhas metas de carreira, quais são as minhas metas de sonhos. Quem aqui já está fazendo aí a anotação dos sonhos? Ó, tô gostando de ver. Vocês estão adiantados ou no tempo certo, né, gente? Acho que dezembro é um mês ideal para a gente fazer isso. Fazer uma reavaliação de como está sendo o ano e observar o que o Senhor tem para o ano seguinte. Só que muitas vezes, quando eu falo isso, né, a gente sonha e a gente quer fazer aquilo que a gente quer. A gente fala assim, olha, eu acho que eu tenho que fazer isso, aquilo outro. A gente faz uma lista de sonhos e a gente só fala assim, ó Deus, é isso que eu quero, tá? Mas quem aqui que já falou assim, ô Senhor, o que você quer? O que você quer de mim? E talvez o que o Senhor quer de você é diferente do que você quer.
E é importante a gente entender que viver para o Senhor é se sacrificar das nossas próprias vontades, é se sacrificar dos nossos próprios desejos. Então, vocês que estão anotando as metas para o próximo ano, eu vou deixar um desafio para você. Você vai fazer essa pergunta para Deus. Deus, o que você quer de mim em 2026? E aí, quando o Senhor falar, pede a Ele para te dar uma resposta específica, para que você entenda que é Ele que está falando com você. Mas quando o Senhor falar, eu acho que o desafio maior vai ser você mesmo aceitar esse caminho. Porque muitas vezes a gente vai e quer fazer muito as nossas próprias vontades. Só que, queridos, quando a gente faz a vontade de Deus nas nossas vidas, a recompensa, ela vem na eternidade, amém? Quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem servir na casa do Senhor, e eu falo quando a gente diz sim para o ministério de Deus, ou para o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, e a gente vem cansado mesmo, a gente vem às vezes num dia que não está tão legal assim, mas ainda assim, a gente vem. Por quê? Porque existe uma causa maior. E é isso que a gente precisa entender. Servir a Deus acima das nossas emoções. Servir a Deus acima das nossas vontades. E às vezes a gente fala assim, Senhor, eu te entrego a minha vida, o Senhor pode fazer tudo que o Senhor quiser de mim. Só que tem um detalhe, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, o Senhor não mexe não. Essa parte aqui eu vou fazer o que eu bem entender, tá bom? E aí é onde as coisas desandam. Porque a gente precisa confiar completamente na vontade do Senhor. A gente precisa entender que nós, sem o Senhor, não somos nada. Nós, sem a bondade de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. E talvez, gente, 2025 pode até ter te feito desacreditar. Talvez você está cansado, talvez você se escondeu durante o ano. Mas o chamado do Senhor, ele não caduca. O ID ainda é urgente, porque o amor de Deus ainda é necessário, amém? O amor de Deus, ele é necessário. Nós precisamos falar desse amor que nos atingiu, desse amor que nos alcançou. E talvez esse ano você falou assim, nossa, eu poderia ter me entregado mais ao Senhor. Eu poderia ter feito mais por Deus. Eu poderia ter me aproximado mais. Eu poderia ter servido mais em algum ministério. E às vezes quando a gente fala de ministério, queridos, não é dentro só da igreja. Mas o ministério que muitas vezes o Senhor nos chamou, às vezes é justamente para a gente fazer com os nossos amigos. Às vezes você tem vergonha de falar de Deus para o seu amigo, mas às vezes você é a única pessoa próxima a Ele que poderia fazer isso. Então o nosso ministério, ele precisa se estender além do altar, além da igreja, além dessa porta aqui. A gente precisa cumprir o nosso ministério com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então o Senhor, ele espera que a nossa vida seja dedicada a Ele. Só que esse ano, se você sente que faltou algo, o Senhor, ele está te convidando a fazer algo novo. Amém? Todos os dias, quando a gente acorda, Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá uma nova esperança. Então, hoje, o que Ele está falando com você é justamente para que você haja, para que você pare de ter medo, para que você realmente compartilhe desse amor do Senhor. Porque muitas vezes a gente, por medo, perde pessoas a qual a gente ama para o mundo. A gente perde pessoas que a gente ama, que a gente gostaria, né, de falar assim, ó, eu vou encontrar no céu com fulano. Mas talvez não tem ninguém no ciclo do fulano além de você para falar do amor de Deus na vida dele, para a vida dele, amém? Então que você seja essa pessoa, que você realmente diga sim, que você fale assim, ó Senhor, pode me enviar, porque eu vou fazer, eu vou falar do amor do Senhor. Eu vou ser um representante do Senhor aqui na terra. Amém? Então, queridos, em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4,
diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano em que tô lendo aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Gente, olha para vocês verem. Isaías, ele não começou servindo, ele começou vendo. O chamado autêntico, muitas vezes, não nasce de um convite humano, mas de uma visão divina. Quando a gente fala isso, olha para você ver a visão que Isaías teve. É justamente a gente se deixar ser sensível à voz do Senhor sobre as nossas vidas. E, gente, talvez você vai ter visão em sonhos. Você pode pedir ao Senhor para que Ele te traga isso, mas talvez vai ser um detalhe do seu dia que vai responder aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de notar o que o Senhor quer falar e entender nos pequenos detalhes. Eu lembro de algumas vezes que eu falei assim, falei dentro do meu pensamento, que eu falei assim, Deus, eu até faço isso, que eu falo assim, o diabo não vai ouvir, né? Porque ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Mas eu falei assim, falei com Deus, eu preciso de uma resposta desse jeito e eu preciso entender que o Senhor que está falando e que o Senhor seja bem específico. E isso, gente, eu fiz em várias áreas da minha vida. Já fiz isso quando eu quis sair do meu trabalho na época e eu estava querendo empreender. Já fiz isso em várias situações. E eu lembro direitinho que o Senhor, Ele sempre me deu muitos sinais claros. Peça ao Senhor isso, peça ao Senhor para que Ele te dê visão, porque muitas vezes você pode ser confundido. Às vezes a gente fala aqui agora sobre ministério, e aí você fala assim, nossa, mas o que o Senhor me chamou para fazer? E talvez o Senhor vai te mostrar nesses detalhes, amém? Então eu vou te deixar esse desafio de você buscar ao Senhor dessa maneira. Senhor, me mostra um sinal. Faz na minha vida de uma forma diferente. Se for para alguém vir falar comigo, que o Senhor faça. Se for para mim ver algo diferente, que eu vou entender que é o Senhor, faça. Se for através de sonhos, fale comigo. E aqui Isaías, ele teve uma visão divina. Antes de enviar, o Senhor sempre revela a sua glória. Todo ministério começa na adoração. Quem viu a glória não consegue mais viver para si mesmo. Gente, isso é a prova viva de que quando a gente vê a ação do Senhor sobre a nossa própria vida, a gente não consegue mais viver para nós mesmos. Por isso que eu falei, né? Para você fazer esse desafio com o Senhor. Isaías, ele viu a glória de Deus. Ele conseguiu ver anjos adorando e dizendo Santo, Santo, Santo. E quando ele teve essa visão, ele teve certeza do chamado, ele teve certeza de qual seria o chamado do Senhor. E foi onde ele falou, olha, pode me enviar. E talvez o Senhor vai te trazer uma visão de uma forma diferente, mas que você esteja atento a essa voz do Senhor, para que você realmente cumpra o chamado dele, amém? E ainda em Isaías 6, do capítulo 5 em diante, diz assim: Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Amém, queridos? Sempre vai haver purificação antes da missão. O Senhor, Ele sempre vai trazer para nós uma oportunidade para que a gente realmente tenha essa remissão dos nossos pecados. Amém? Muitas vezes a gente olha assim e fala: nossa, mas eu sou tão cheio de pecado, eu tenho tanto a melhorar, eu preciso realmente melhorar todos os dias. E queridos, realmente nós precisamos buscar ser santos. Mas muitas vezes a gente vai se deparar com algumas dificuldades durante a nossa rotina, durante o nosso dia a dia. A gente vai lidar com confrontos do inimigo, porque muitas vezes quando a gente começar a fazer o chamado, ele vai falar assim: nossa, mas você... E é por isso que a gente precisa ser tratado antes. Antes de Isaías ser usado, ele foi tratado. Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações purificados. O altar cura o que o envio não pode consertar. A brasa que queima a impureza é a mesma que acende o ministério. Queridos, essa frase é muito impactante. A brasa que queima a impureza é a mesma que acende o ministério. É nesse ambiente aqui onde o Senhor limpa você das impurezas. E Ele precisa de um coração puro, um coração sincero, um coração arrependido, um coração entregue a Ele, que vai falar assim: olha, eu sei que eu erro, mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero abrir mão de mim mesmo e eu quero estar próximo do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E quando a gente decide isso, o Senhor nos mostra qual que é a missão dele para nós. O chamado é urgente porque a dor do mundo é real. E a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13 ao 15, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Pode até deixar nessa... Pode deixar nessa. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqui, o Senhor está perguntando: como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como eles saberão de mim se ninguém está se dispondo? Queridos, o Senhor, Ele realmente precisa de pessoas que se levantam, que abraçam essa causa. Pessoas levantadas realmente para poder fazer a diferença, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das emoções. O Senhor precisa que nós abrimos o nosso coração e deixamos com que Ele haja. Amém? A salvação é uma realidade, mas ela depende de mensageiros. Paulo constrói uma escada espiritual de salvação, fé, pregação e envio. E se um degrau é negligenciado, vidas não são alcançadas. O ID não é a opção do Evangelho, é a resposta natural de quem foi salvo. Enquanto houver alguém sem esperança, o chamado continua urgente. Queridos, isso é muito real. O mundo está cheio de pessoas sem esperança, sem expectativa, pessoas que não conseguem enxergar a saída para a situação que está vivendo. Hoje em dia, a taxa de suicídio cada vez mais aumenta, o amor das pessoas estão se esfriando. Muitas vezes a gente vê pessoas matando outras pessoas por coisas pequenas. E será que o Senhor nos chamou para a gente ver toda essa situação e ser omissos? E falar assim: olha, eu estou vendo, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte eu estou fazendo. Ou o Senhor nos chamou realmente para
para pregar o Evangelho, para espalhar o ID, para espalhar sobre o amor do Senhor. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor transforma. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui foram transformados por esse amor? Então, esse mesmo amor... Amém. Esse mesmo amor que alcançou você, ele alcança o seu próximo também. O mesmo Jesus que fez vários milagres no passado, ele faz hoje ainda. Ele cura, ele salva, ele transforma. E a gente não pode duvidar disso, porque o tempo inteiro, queridos, Satanás ele está fazendo a parte dele, o trabalho dele, que é matar, roubar e destruir. E ele não tem nenhum pudor em fazer isso. Ele não tem medo nenhum de fazer isso com a vida de ninguém. Muitas vezes, a gente se cala por medo de ser rejeitados, mas Satanás está lá, ó, batendo na porta dessa pessoa todos os dias. O pecado está lá, batendo na porta dessa pessoa todos os dias. E não só das outras pessoas, de nós também. É por isso que nós precisamos ser vigilantes. E é por isso que nós precisamos espalhar o amor do Senhor. Porque enquanto houver pessoas desesperançosas, o chamado do Senhor é urgente. Amém? Jesus sabia que o tempo da missão era limitado. E enquanto é dia, significa enquanto há oportunidade, sirva. Em João 9, no capítulo 9, versículo 4, diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então o tempo é limitado. Nós precisamos fazer de forma urgente. Enquanto há oportunidade, nós precisamos servir. Porque vai chegar um tempo em que não haverá mais chance de nós respondermos o chamado. Haverá um tempo em que a trombeta ela vai tocar. E a gente vai fazer o quê? Ó Senhor, você me perdoa, eu fiquei com vergonha. Ô Senhor, eu estava meio que cansado já de ouvir tantos nãos. No meio daquele ciclo de amigos meus, eu não quis falar de você não. Porque eu acho melhor falar de você só lá na igreja, porque o pessoal lá da minha igreja me entende. O chamado é urgente. E o chamado de Deus ainda é o mesmo. Eu quero que vocês se levantem, a gente já vai finalizar. Mas que essa palavra, queridos, fique no seu coração. Que o chamado ele precisa ser cumprido através de alguém. E que se ninguém fizer, que você seja aquele que faça. Amém? Se ninguém falar, que você seja aquela pessoa que vai fazer a diferença. Que vai falar assim, olha, eu vou falar do amor do Senhor. Enquanto houver pessoas feridas, há propósito em você. E quem um dia foi alcançado, nunca pode deixar de ir. Nós não podemos deixar de ir, porque o Senhor nos alcançou. E Ele tem algo para poder fazer através de nós. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Aqui nessa palavra nós falamos que nós precisamos, antes de exercer o nosso ministério, curar as nossas feridas. A gente precisa estar junto com o nosso Deus. A gente precisa se redimir dos nossos pecados junto a Ele. E nós vamos declarar que o Senhor está selando o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Ele está selando nessa noite o propósito dele na sua vida. Ele não te chamou para ficar parado. Ele não te chamou para ser omisso. Ele não te chamou para ser mediano. O Senhor te chamou para ser luz. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou
para ir na contramão do mundo, para abençoar pessoas através da sua vida. Queimando a dor, cicatrizando as feridas, teu fogo está selando o propósito em mim. Queimando a dor, cicatrizando as feridas, teu fogo está selando o propósito em mim. Hoje Ele está selando o propósito na sua vida, em nome de Jesus. Queimando a dor, cicatrizando as feridas, teu fogo está selando o propósito em mim. Queimando a dor, cicatrizando as feridas, teu fogo está selando o propósito em mim. Aleluia. Que você possa sair daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor tem um propósito na sua vida. Que você estar aqui não é em vão. E que Ele te chamou para cumprir o chamado dEle, o ID dEle, na sua casa, na sua família, com seus amigos. O Senhor não envia pessoas ao nosso redor à toa, amém? O Senhor envia pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam ouvir sobre o amor dEle e que nós possamos ser Jesus aqui na terra, amém? Quem foi muito abençoado com essa palavra de hoje, fala um amém bem forte aí, irmão. Pode se sentar, por enquanto. Hoje eu quero falar sobre algo, a gente vai iniciar, já vou adiantar, que é a parte de dízimo e oferta, de nós reafirmarmos de fato a nossa aliança com o Senhor. Mas algo que Deus tem colocado no meu coração, que eu até trouxe na última célula, que seria comunhão, mas Deus realmente me incomodou até que eu pudesse compartilhar a palavra com que estavam presentes lá, sobre os improváveis. Sobre quantas vezes nós nos achamos incapazes de fazer algo, muitas vezes Deus coloca um chamado no nosso coração e a gente olha para o céu e fala assim: mas eu, Deus, o Senhor tem certeza que sou eu essa pessoa que o Senhor escolheu para abrir uma célula? Que sou eu essa pessoa que o Senhor escolheu para chamar mais pessoas para o revisão de vidas? Sou eu essa pessoa que o Senhor tem colocado esse chamado, como a Stephanie muito bem trouxe aqui, de falar do amor do Senhor para outras pessoas? Eu, que muitas vezes fui totalmente errado, que muitas vezes falei palavras que não deveria, que me comportei em casa de uma forma que eu não honrei meu pai e minha mãe, como hoje eu vou fazer isso na minha casa? Como hoje eu vou fazer a diferença na minha escola? Como eu hoje vou fazer a diferença no meu trabalho? Mas ser improvável, irmão, é aquele que muitas vezes parece ser incapaz de fazer algo, mas por ter um chamado especial, Deus capacita para cada vez aproximar daquilo que Ele tem para a nossa vida. E nós temos exemplos, milhares de exemplos na Bíblia sobre pessoas que eram improváveis, mas que fizeram maravilhas para o Senhor. Nós tivemos Gideão, que se achava o menor, que tinha a menor tribo e foi escolhido por Deus. Nós temos Moisés, que tinha dificuldades, achava que não era capaz de falar e liderou multidões. Liderou uma multidão para atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Nós tivemos José, que foi traído pelos irmãos, jogado num buraco, vendido como escravo e depois se tornou governador. Nós temos
Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi escolhido como discípulo. Nós tivemos também nos discípulos um zelote e um cobrador de impostos. Tinham pessoas mais improváveis do que essas para fazer o chamado, para levar o ID de Jesus? Não tinha. Só que nós, quando nós estamos aqui buscando a graça de Deus, nós temos que ativar 4 coisas na nossa vida. Primeiro, estar disponíveis. Eu não sabia o que a Stephanie ia pregar, mas era justamente isso. Estar disponível é fazer assim, como fez Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Ele não queria saber se ele era o mais forte, se ele era o mais capaz, mas ele estava disponível para fazer aquilo que o Eterno, que a voz de Deus o chamou para fazer. Ele se colocou ali posicionado. Nós temos também que ser obedientes. Muitas das vezes nós estamos aqui, nós estamos buscando a palavra, nós estamos buscando, convidando outros amigos, mas aquilo que Deus nos pediu, nós não somos capazes de fazer. E não adianta entrega sem ter a obediência. Que possamos ser obedientes. Além da disponibilidade, da obediência, que nós estejamos dispostos também a renunciar. A renúncia, ela também é muito importante para ativar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque senão, nós vamos ser que nem aquele jovem que era rico, que queria seguir Jesus. Ele recebeu um convite, mas ele não foi forte o suficiente para entregar a riqueza dele, para viver o propósito. Ele poderia ter feito uma história, ele poderia ter uma história muito mais importante, ter sido salvo, mas ele escolheu priorizar aquela riqueza. Ele não escolheu, como Paulo entendeu durante o propósito dele, que nada no mundo natural alcançava o sobrenatural, alcançava aquilo que Deus tinha e queria para fazer na vida dele. E além da disponibilidade, da obediência, da renúncia, que nós também tenhamos confiança naquele Deus que nos sustenta, naquele Deus que nos guarda, aquele Deus que é infinitamente maior daquilo que nós pedimos, de acordo com o poder dele que habita em nós. E dito tudo isso, vai ser essa disponibilidade, nosso chamado, vai ser essa obediência que vai ativar o sobrenatural, vai ser essa renúncia que vai limpar o caminho para que a gente possa seguir o nosso propósito. E vai ser essa confiança que vai nos sustentar no meio desse processo. E dito isso, eu queria que projetasse para mim 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui nós estamos no culto de jovens, e muitas das vezes nesse momento de dízimo e de oferta, nós nos colocamos assim: Deus, mas eu não tenho nada, meus pais que me sustentam, eu custei fazer um junta para eu vir de Uber para esse culto. Como que eu vou dar o meu dízimo? Como eu vou dar minha oferta? Mas aqui está a resposta. O Senhor, Ele vê o que está no nosso coração. Às vezes, o que você pode dizimar ou ofertar hoje é R$1, é 50 centavos, é R$2, é R$10, é R$100. Glória a Deus que vai ser R$1.000, amém? 10 mil, 20 mil, amém? Mas Deus, Ele vê o que está no nosso coração. Assim como Ele viu, assim como Jesus viu o coração daquela viúva que só tinha 2 moedinhas de prata, mas que a oferta dela valeu muito mais do que aquelas pessoas que estavam ali entregando fortunas e fortunas, mas que o coração ele não estava disponível, entregue, obediente, disposto a renunciar e a confiar naquele Deus que pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Saiba que é no pouco que Jesus faz muito. E eu creio que no muito Ele vai fazer ainda mais. Amém? Então eu convido você que hoje pode fazer a sua oferta, que hoje pode fazer seu dízimo, que possa vir aqui na frente entregar com todo o seu coração. E que vocês que ainda não podem,
ainda assim, vocês todos permaneçam em pé. E que nós vamos profetizar que em nome de Jesus, daqui sairá uma geração próspera, uma geração eleita, que do pouco o Senhor fará muito. E com esse espírito no coração de vocês, eu convido vocês a virem aqui, trazer com todo o coração de vocês aquilo que só Deus já colocou no seu coração. E que vocês também já possam orar, para que, em nome de Jesus, nos próximos cultos, vocês possam trazer 100 vezes mais, amém? Deus que eu vou exaltar está aqui, está aqui. O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos adorar, o Deus que eu vou exaltar está aqui, está aqui. Eu te adoro, eu te adoro. Convido a todos a estenderem a mão aqui para frente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor entende, ó Pai, e o Senhor olha aquilo que está no nosso coração. E nós consagramos a Ti, ó Pai, diante do Teu altar, ó Pai, esses dízimos e essas ofertas, ó Pai. Assim como nós consagramos, ó Pai, os corações aqui que estão sedentos, ó Pai, para poder ofertar e dizimar na Tua casa. Que a Sua aliança, ó Pai, ela seja reafirmada no coração de cada um. Nós sabemos, ó Pai, e profetizamos que daqui sairão jovens prósperos. Jovens, Senhor Jesus, que farão uma diferença, que já fazem uma diferença nessa geração. Jovens, Senhor Jesus, que através do pouco, ó Pai, serão muitos e farão muitos na casa do Senhor e onde eles passarem, ó Pai. Que onde eles colocarem as mãos, onde eles colocarem os pés, ó Pai, o Senhor já esteja na frente abençoando, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Pai, venha e que faça 100 vezes mais, ó Pai, o que esses jovens aqui já estão dispostos, ó Pai. Esses jovens aqui já fazem parte de uma geração eleita, Senhor. E nós consagramos esse dízimo e essa oferta e os corações, ó Pai, dessa geração que te ama, que te serve e que te honra até que o Senhor venha. Amém. Boa noite, Arena Jovem! Tem arena aí ou não tem? Que culto abençoado, hein? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. E eu queria dar alguns avisos para vocês. Aqui está a nossa agenda de dezembro. E eu quero falar que amanhã nós temos culto às 9 e às 19. Eu espero cada um de vocês aqui amanhã, amém? Nós temos o culto da fé, quarta-feira, às 19h30. E eu espero que vocês venham e tragam o objeto que vai representar o seu milagre ainda no ano de 2025. Amém? Amém, glória a Deus. E no próximo sábado nós temos de novo o nosso Arena Jovem. Glória a Deus. E eu quero que você cutuca seu amigo que está aí do lado. Cutuca ele assim, ó. Fala aí, ó. Você e mais um. De novo, fala você e mais um. Entenderam? Então ninguém vai vir sozinho no próximo Arena Jovem. E eu espero vocês também no culto especial de Natal, que vai ter no dia 21. No próximo. É no próximo domingo? Sem ser esse, amanhã, no próximo domingo, eu espero vocês. Amém? Então, que vocês possam fechar os seus olhos, vão abençoar. Senhor, nós colocamos a vida de cada um nessa noite em Tuas mãos, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, guardar, ó Deus, a caminhada deles para casa, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra possa penetrar no coração deles, ó Deus. Que eles possam ter senso de urgência para servir a Ti, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, sentir, ó Deus, o chamado sobre a vida deles. E que eles cada vez mais possam estar dispostos a servir, ó Deus. E que em nome
nome de Jesus, o Senhor vai colocar o chamado de cada um à vista, ó Deus, para que eles possam caminhar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém? E agora a gente vai ter o nosso lanchinho ali atrás que a gente trouxe. Vamos fazer um vídeo primeiro. Junta aí com seus líderes, vamos fazer um vídeo rapidinho, uma brincadeira rapidinho, e depois já junta aí com seus líderes e fazer a rotinha.